Muito bom dia. Eu quero lhe saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta oportunidade quero lhe convidar a lermos um texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 10. Iremos ler os versículos de 1 a 6. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O texto que acabamos de ler nos traz a história de um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Um centurião era um oficial romano responsável por cerca de 80 a 100 homens que estavam a seus cuidados, sob suas ordens, e que mantinha o controle da cidade onde ele atuava. E Cornélio atuava na cidade de Cesareia. Cornélio, portanto, era um homem respeitado, um homem honrado, e a Bíblia nos diz aqui no versículo 1 do capítulo 10, que Cornélio também era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem de boas obras. Ele dava muitas esmolas ao povo, e também um homem que orava continuamente a Deus. Portanto, Cornélio era um homem religioso, um homem que buscava temer a Deus, servir a Deus e ao seu próximo de alguma forma. Mas queremos destacar, conforme o texto nos diz, que apenas em Cornélio ser um homem piedoso, um homem bondoso, isso não garantia a ele a salvação. Cornélio, apesar de toda a sua bondade, de todos os seus esforços, de todas as suas virtudes, ainda não tinha a salvação. O anjo de Deus lhe apareceu e disse que as suas orações, as suas esmolas, tinham subido como memorial diante de Deus, mas que ele ainda precisava de algo. Ele precisava mandar chamar a Pedro, que lhe diria o que ele deveria fazer. Isso nos mostra que as nossas virtudes, os nossos esforços, eles por si só não garantem a nossa salvação. Muitas pessoas acham que, por ser pessoas piedosas, bondosas, que fazem boas obras, têm um crédito diante de Deus e que isso irá apagar os seus pecados. Eu quero dizer para você, mediante a palavra de Deus lida nesta manhã, que as nossas virtudes, as nossas boas obras não apagam os nossos pecados. Um bom ato não justifica um erro. Você precisa conhecer a Jesus Cristo, assim como Cornélio também precisava conhecer Jesus. Não era simplesmente porque Cornélio era um bom homem que ele já tinha salvação. Ainda lhe faltava algo. Para muita gente, apesar de ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom filho ou um bom pai, um bom esposo, uma boa pessoa na sociedade, ainda lhe falta algo. Não é apenas esta vez que nós vemos na Bíblia Sagrada dizendo que ainda falta algo para boas pessoas. Jesus também disse para um certo jovem, está registrado lá em Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 21, que um certo jovem procurou a Jesus e disse: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: Olha, guarda os mandamentos. Ele disse para Jesus: Olha, Senhor, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho cumprido. Eu tenho sido um bom cidadão, uma boa pessoa.
Jesus olhou para ele, cheio de amor, diz a Bíblia Sagrada, e disse: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tu tens, se desapega dos teus bens, desapega da usura e se torna um homem que sirva a Deus, que se dedique a Deus. Aquele jovem, a Bíblia diz, saiu triste e nunca mais voltou a procurar Jesus. Ele amava mais as suas riquezas, os seus bens, do que a Deus. Ainda lhe faltava conhecer melhor o Evangelho de Cristo Jesus, que nos diz que devemos buscar primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Cornélio também era um homem bom, ele era um homem piedoso, reconhecidamente na sua sociedade, ele era conhecido como um homem bom. Mas lhe faltava algo ainda, lhe faltava conhecer a Jesus, lhe faltava receber o Salvador. As nossas obras, as nossas atitudes, os nossos feitos, eles não podem nos salvar, eles não podem nos conduzir aos céus. São boas atitudes, são boas obras, todos nós, bons cidadãos, precisamos praticar boas obras, mas isso não nos garante salvação. Precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida. A palavra de Deus é que traz transformação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele nos diz que a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa abandonar os seus conceitos de bondade e se dedicar aos conceitos de Deus contidos na palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que vai produzir em você a verdadeira fé, a fé que lhe conduzirá a Cristo Jesus, o único Salvador, o único que pode lhe levar à salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então somente em Jesus. Assim como em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, somente o nome de Jesus Cristo. Não adianta se apegar a uma filosofia, não adianta se apegar aos costumes deste mundo e praticar boas obras pensando que vai ser salvo. Não, você não alcançará a salvação assim. A salvação você só encontrará em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus, esta sim, pode produzir em você a transformação necessária, a limpeza necessária para você alcançar a salvação. Jesus disse aos seus discípulos em João, quando ele escrevendo diz: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus traz limpeza espiritual para a nossa vida. A palavra de Deus nos conduz a Cristo Jesus e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a impureza. Jesus mesmo falando, e João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra... Você está ouvindo a palavra de Cristo nesta manhã. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Hoje você está ouvindo a palavra. Você precisa agora dar o segundo passo. Crê no que a palavra está lhe dizendo. Crê em Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer salvação. Ele disse que Deus amou este mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é uma pessoa que até hoje tem vivido e buscado praticar boas obras, bons atos, ser uma pessoa reconhecidamente boa na sociedade, eu quero lhe trazer um elogio. Muito bem, isso é bom, mas quero lhe dizer também que ainda lhe falta receber a Jesus Cristo como Salvador. Se você não receber a Jesus como Salvador, todo o seu esforço, toda a sua dedicação será vã com referência à salvação, com referência à vida eterna. Você precisa receber a Jesus. Se você não receber a Jesus, você não pode ter a vida eterna. As suas atitudes não apagarão os seus pecados, os seus defeitos.
Todos nós temos defeitos, todos nós temos pecado e só Jesus Cristo pode nos perdoar os pecados e nos reconciliar com Deus. Jesus deseja fazer isso na sua vida, assim como fez na vida desse centurião chamado Cornélio. Ele obedeceu à voz do anjo, ele mandou chamar a Pedro e o apóstolo, chegando lá, encontrou uma multidão de pessoas reunidas. Cornélio tinha reunido seus amigos, tinha reunido seus parentes para ouvir a palavra de Deus. Talvez hoje você também está reunido com a sua família, ouvindo este programa, assistindo este programa e recebendo a palavra de Deus. A salvação de Deus é para você e para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. Deus quer salvar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta, mas precisam crer em Jesus Cristo, precisam receber a Jesus Cristo. Aquele que recebe a Jesus, este tem salvação. Mas aquele que, mesmo que praticando boas obras, não recebe a Jesus, infelizmente não tem salvação. Você precisa de Jesus, você precisa receber a Jesus. Cornélio recebeu a Jesus Cristo. Cornélio acreditou na palavra do apóstolo Pedro e quando ele recebeu a palavra de Cristo Jesus através de Pedro, ele recebeu a salvação. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre eles que estavam ali reunidos. Eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam a virtude do Altíssimo sobre as suas vidas, também foram batizados em águas e passaram a servir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora sim, as boas obras de Cornélio, as esmolas de Cornélio, as orações de Cornélio, os jejum de Cornélio faziam diferença, porque agora ele se tornou um filho de Deus. E Deus também quer lhe receber por filho, Deus também quer lhe dar a salvação, quer lhe adotar como filho, mas você precisa receber esta palavra, crer nesta palavra e receber a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você assim fizer, certamente você alcançará salvação e vida eterna. Não importa quem você tenha sido até hoje, se uma boa pessoa ou até uma má pessoa, praticado más obras, Jesus também te ama e Jesus também deseja transformar o teu viver. Ele lhe ama como ama qualquer outra pessoa. A Bíblia Sagrada nos diz aqui mesmo no capítulo 10 de Atos, Pedro reconhecendo que para Deus não há acepção de pessoa. Deus olha para você assim como olhou para mim, Deus olha para todos nós como igual. Para Ele não há diferença entre o pobre nem o rico, entre o bonito e o feio, não. Ele nos vê de igual modo. Todos nós temos um corpo, uma alma e um espírito e Deus deseja nos salvar. Todos nós precisamos receber a Jesus, porque só em Jesus tem salvação. Mas tudo isto depende da nossa atitude de fé, depende da nossa decisão de receber a Jesus. Deus não força ninguém a receber a Cristo. Deus não força ninguém a querer a salvação. Deus oferece a salvação a todos. A Bíblia diz que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas é necessário que nós queiramos esta salvação, que nós recebemos a Cristo como Salvador. E se você deseja receber a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, nesta manhã você pode ter esta atitude e alcançar assim a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque somente recebendo a Jesus você poderá ter a vida eterna. Jesus deseja lhe dar a vida eterna. Jesus já executou o sacrifício necessário para lhe dar a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo antes de nós termos nascido, mesmo antes de nós demonstrar algum interesse por Ele, assim como Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo antes de demonstrarmos qualquer interesse por Deus, Cristo Jesus já tinha efetuado o sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar e sendo sepultado e ao terceiro dia ressuscitando para nos garantir a salvação. Agora Ele nos oferece essa salvação e pela fé podemos receber a Jesus Cristo como Salvador e herdar assim a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nesta manhã você deseja receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero orar por você neste momento. Ore comigo e receba Cristo Jesus como Salvador.
Querido Deus, neste momento eu te apresento estas vidas que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai eterno, perdoa todos os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida e que a partir de hoje, Senhor, eles tenham a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém.